dificuldades que a economia internacional tem passado ou passa por dificuldades como está passando agora. Nós temos inúmeros precedentes de dificuldades dessa natureza. A última, a gripe espanhola. Mas o que o economista tipicamente trata não é o efeito da epidemiologia sobre a atividade econômica. O que o economista trata são de forças especificamente econômicas que alteram ou modificam o comportamento do sistema econômico. De maneira que o treino específico do economista tanto do ponto de vista de interpretar o que acontece na organização dos mercados, a organização das empresas, nas relações entre as empresas, como nas relações mais gerais do funcionamento integral do sistema econômico, na forma da macroeconomia em quaisquer das suas versões. Então, o raciocínio típico é isolar algumas condições iniciais, observar o funcionamento da economia a partir de alguns supostos, algumas hipóteses, e permitir que alguma força econômica endógena, quer dizer, que faz parte do funcionamento normal do sistema, ou um choque exógeno, que não faz parte do funcionamento das condições iniciais do sistema, dos nossos supostos de base, afete o funcionamento e a trajetória que se quer examinar. No caso específico, a economia internacional, na sua construção básica, no seu ponto inicial, já vinha apresentando problemas. Ela vinha apresentando problemas tanto do ponto de vista das relações internacionais, quer dizer, disputa geopolítica gravíssima entre Estados Unidos e China, o envolvimento da Coreia do Norte e as ameaças de guerras naquela região, o soerguimento, a reconstrução do poder militar e econômico baseado em recursos naturais da Rússia, a construção da comunidade europeia e sua posterior fragmentação, e está fragmentando cada vez mais com o Brexit, a saída do Reino Unido e da Inglaterra do sistema, o não apoio às medidas de reestruturação da Grécia, Espanha e Portugal, quando foi necessário fazê-lo, de tal maneira que eles tiveram que fazer ajustes seríssimos do ponto de vista da renda e do emprego. Então você teve uma comunidade europeia que é comunidade em alguns aspectos e é fragmentada em vários outros. Então você permite o apoio e o crescimento de algumas atividades, mas não permite em outros. E no momento de crise aguda, a regra foi a austeridade e o aparecimento de taxas de desemprego não conhecidas depois da Segunda Guerra Mundial. De maneira que os Estados Unidos enfrentou uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas vinha crescendo nos últimos anos a uma taxa respeitável, desde a crise de 2008 e 2009, que é uma crise endógena, foi uma crise de funcionamento do sistema econômico. Foi uma crise financeira engendrada pela ação dos atores econômicos, e não uma crise que veio de fora do sistema econômico propriamente dito, isolado, como é um problema de epidemiologia, como é um problema do coronavírus, que afetou o funcionamento do conjunto do sistema econômico. Por isso ela é uma pandemia, porque afetou todos os países. Mas como eles tinham condições estruturais, macroeconômicas, de organização dos mercados e financeiros diferentes, no período inicial, em dezembro de 2019, a pandemia os afeta de maneira muito distinta, muito diferente. Tenha surgido na China ou em qualquer outro lugar, a pandemia não tem dono nem origem deliberada, ela afetou as economias de maneira muito diferente. Dependendo, por exemplo, do regime político. A China teve capacidade de fazer um controle brutal, porque nós estamos falando de um regime político totalitário, de um sistema totalitário de poder. Um exercício de uma ditadura feita pelo Partido Comunista Chinês, que usou de todos os recursos mais avançados para isolar e controlar a propagação da pandemia. Muito diferente da Europa, onde uma população com regimes políticos diferentes, com pirâmide etária diferente, sofreu os efeitos de maneira brutal, seja inclusive por erros de administração pública. Mas o problema, a questão central, é que a pandemia afetou o sistema econômico de maneira muito distinta, como afetou
a gripe espanhola, como diversas crises anteriores manifestaram diversidade nas suas formas de atuação, de punição e de destruição de atividade econômica, de sofrimento infligido às suas populações. Mas não há motivo para sermos muito otimistas, a meu ver. O mundo que existia antes da pandemia continuará existindo depois da pandemia, isto é, quando se for gerado os medicamentos, os protocolos adequados para lidar com um problema sem precedente no período recente. O último caso foi, como dito, a gripe espanhola. Tivemos outros casos mais recentes, mas facilmente controláveis. Mas esse tipo de problema acontece. O problema agora foi a sua expansão, a sua velocidade de expansão, e porque afetou basicamente populações muito ricas e que estavam acostumadas a um padrão de bem-estar muito sofisticado, a um padrão de renda muito, muito avançado. O ebola no norte da África gerou uma comoção internacional, mas que foi imediatamente eliminada, saiu da agenda assim que o problema foi contornado e só morreram negros africanos. Então, a desigualdade no tratamento e a capacidade de comoção social é muito diferente. Não se esqueça que antes da Primeira Guerra Mundial, o imperador Leopoldo II da Bélgica produziu um assassinato, um genocídio em massa no Congo, em torno de 10 a 12 milhões de congoleses, que foram eliminados, mortos, assassinados, tiveram suas mãos cortadas como forma de punição. E isso, naquele período e no período atual, mais recente, não gerou comoção em ninguém. Ninguém tomou conhecimento do assunto. Foram 12 milhões, mas de negros africanos. Então, se a desgraça que acontece para qualquer indivíduos de qualquer cor, em qualquer circunstância, é um problema, a sua significação na consciência dos indivíduos e dos homens não é a mesma, não são as mesmas. Não temos a mesma impressão. A tragédia congolesa foi de tal natureza que o Joseph Conrad escreveu um livro sobre o coração nas trevas, que veio a dar alguma intuição posteriormente ao Apocalipse Now, onde um coronel enlouquece na guerra do Vietnã e tem procedimentos semelhantes ao que acontecia no livro do Joseph Conrad. Não há motivo para ficar muito otimista, porque o que acontecia antes da pandemia também aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque é a Belle Époque dos ricos no Ocidente. Não havia Belle Époque na África, não havia Belle Époque na América Latina. Quando houve o final da Belle Époque foi porque se produziu em escala industrial e com armamento avançado, metralhadoras, a Primeira Guerra Mundial, que foi um genocídio gigantesco de indivíduos. Quando se imaginou que era guerra para acabar com todas as guerras, se produziu a recessão de 19, a Revolução Socialista de 17, a subida dos nazistas em 1933 na Alemanha, e posteriormente o genocídio com um papel primordial do Estado alemão de populações inteiras, levando à morte numa região onde a civilização havia alcançado seu mais alto grau de refinamento, com um torno de 50 a 60 milhões de mortos. Depois de 50 milhões de mortos, qualquer número é desastroso e perde significado. O que é importante para países como o Brasil? O que foi que houve no Brasil? O que houve no Brasil é que nós estamos com uma dificuldade enorme de organização da sociedade. Nós estamos com dificuldade enorme de construção política da sociedade para enfrentar um desarranjo internacional brutal. Por quê? Porque a pandemia obrigou aos circuitos de comércio a fecharem. Ela subitamente proibiu as transações à vista. Em particular, isso é problemático em países que são intensivos em interação humana em serviços. Isso quer dizer,
40, 50, 60 milhões de pessoas em turismo por ano, se você bloqueia subitamente o acesso e o transporte, você destrói as companhias aéreas, destrói os hotéis, as pousadas, os bares, os restaurantes, você destrói o emprego associado. Portanto, eu preciso de um empregador, um gerador de renda em última instância, que é o Estado. Então, os Estados foram obrigados a retornar ao gasto, não porque suas elites assim desejassem, mas por uma razão sanitária, porque as democracias europeias exigiram uma atuação do Estado de maneira a compensar aquilo que eles estavam destruindo em termos de estado de bem-estar institucional. Você imagina o Boris Johnson como agradeceu ao serviço de saúde inglês, fruto de lutas políticas na Inglaterra e de construção do Partido Trabalhista inglês, entre outras coisas, mas que se transformou numa política de Estado. Em países como o Brasil, que enfrentam situações dessa natureza, com sociedades muito desiguais, a pandemia, a epidemia, afeta os indivíduos de maneira muito desigual. Não apenas o isolamento é problemático, mas é um isolamento entre indivíduos muito diferentes, muito desiguais em termos de emprego e renda. O que está acontecendo? Nós fomos obrigados a usar o Estado novamente. Estamos no meio de uma reforma política, fiscal, trabalhista, etc., em que a reforma trabalhista do governo Temer transformou indivíduos que estavam no mundo formal no mundo informal. E quem estava no mundo formal, que tinha plano de saúde associado à sua atividade formal, agora está no mundo e entrou no mundo informal. Quer dizer, a reforma trabalhista do governo Temer conseguiu transformar indivíduos que eram cidadãos em horas de trabalho. Ele voltou ao século XIX e Marx ficou atual, porque o ser humano que era incorporado e garantido por leis na forma de um cidadão voltou ao mercado de trabalho apenas como horas de trabalho. E isso é realmente atualizar o século XIX, tal como descrito pelo Capital e Marx e em vários outros trabalhos. Então, o que foi que aconteceu? Aquele indivíduo que estava protegido, que tinha alguma forma de proteção, poderia se proteger posteriormente, teve que ir ao SUS. Você já imaginou, no meio da pandemia atual, se não tivéssemos o SUS? Se o ministro Mandetta, que havia expulso os cubanos do Mais Médicos, que estava associado historicamente, não importa a visão de mundo, se conservadora não era, o que importa é a prática política. Se não tivesse o SUS como temos, se não tivéssemos a Fiocruz, quer dizer, se não tivéssemos aquelas formas do aparelho de Estado, do Bolsa Família, da identificação dos indivíduos para chegar até ele uma ajuda, como estaria esta população? Se ela já está mal, se ela já está desigual, se mora em favelas, se está submetida à milícia e ao crime organizado na forma do tráfico, como estaria essa população sem acesso ao SUS? Então, qual é a dificuldade em países como o Brasil? É que nós temos que reinventar nossas instituições. As instituições que estavam sendo implementadas, que estavam sendo dissolvidas, o INPE, o Fiocruz, o ataque às universidades, etc., precisou ser recuperado, porque é onde está o conhecimento, é onde está a forma organizada de intervenção, de tal maneira a salvar da morte, do sufocamento pela infecção produzida pelo vírus, uma população enorme de pessoas. Os ricos vão se salvar. Os ricos não estão isolados agora, os ricos sempre estiveram isolados. Ou alguém conhece ou se relaciona com os ricos passeando pelas ruas ou nos shoppings. Os ricos sempre estão isolados, eles estão nos seus barcos, nas suas fazendas, nos seus iates, nas suas casas de campo. Bom, eles não estão por aí. Eles não são por aí. Não são 20 milhões de pessoas no mundo que estão passeando pelos lugares. Os lugares onde eles gostavam de passear, Veneza, etc., Madrid, etc., não podem ser frequentados. Então eles estão isolados porque sempre estiveram. Isso é um benefício da riqueza, mas vão à vida social quando querem, ou puxam o que interessa da vida social quando lhes interessa. Mas as pessoas que moram em favelas, que moram
com enormes dificuldades, precisam do Estado. E precisam de um Estado organizado na forma de políticas públicas. Isso não quer dizer qualquer política pública. Se é dinheiro público, precisa ser avaliado, precisa ser comparado os benefícios das diversas intervenções. Mas o mundo não mudou agora por causa da pandemia. Assim que essa pandemia tiver sido controlada ou minimamente controlada, nós teremos o mundo tal como o conhecemos, com disputas de poder, com donos e não somos nós os donos, com desigualdades e desigualdades crescentes, de tal maneira que a agenda anterior à pandemia era uma agenda que envolvia reforma do mundo, conservação das agências multilaterais atacadas e vilipendiadas pelo país que as construiu, que financiou. Agora a OMS acabou de ser atacada pelo Trump, tá certo? Como beneficiária ou protetora do Estado chinês, numa atitude difícil de ser classificada. Então, para países como o Brasil, que são frágeis, instituições multilaterais são muito importantes. As instituições multilaterais nos protegem. As instituições multilaterais nos permitem negociar segundo certas regras, que não a estrita regra do poder, tal como sempre foi exercida no mundo desde que o conhecemos. Um grande abraço.